Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, 16 de novembro de 2021, hoje o IPCA 55 volta ao rol, fiquem tranquilos. Espero que todos tenham aí tido um excelente feriado. Vamos dar uma olhada nas curvas dos títulos aí, dos prefixados, dos tesouros IPCAs. Vamos ver aí o que aconteceu, como é que está a situação. E lá no fim do vídeo a gente faz um apanhado e dá uma opinião para vocês. Olha aqui, pessoal, pré-24, a curva aí com uma ligeira queda, mas não muito, como é que eu posso dizer assim, não muito decidida, né? Essa curva de alta aqui foi bastante decidida. Com certeza o papel queria subir, por assim dizer. Atingiu esse topo aqui e começa muito devagar a querer descer. Vamos ver como é que foi no preço, pessoal. E olha aí, ó, a mesma coisa, né? Então, a taxa gradativamente caindo, vamos focar desse ponto máximo para cá. Gradativamente caindo ou andando de lado, eu acredito mais, já antecipando o que eu vou falar no fim do vídeo, já acredito um pouco mais em andar de lado. E aqui no preço, ó, uma leve subidinha, tá? Então vejam aí que isso já começa a acontecer nos prefixados, muito interessante. Já no pré-26, o desenho é bastante parecido, mas vejam como o estresse foi maior no curto prazo. A inclinação, o ângulo da curva de alta, ó, é bem parecido. Parecia maior, né? Quando a gente olha o gráfico, mas colocando assim no mesmo instante, esse aqui é o 26, esse aqui é o 24, a gente vê que a curva é muito parecida. Mas dava a sensação de que a curva do 26 fosse com um ângulo um pouco menor, né? Talvez por causa dessa alteração aqui. E a mesma queda, pessoal. Aqui é um ganho de marcação a mercado, tá? Taxa cai aí praticamente 90 points base e o preço se valoriza de R$ 612 para R$ 634 aí, R$ 22. A gente não está falando em resgate, tá? A gente está falando só em valorização do papel, do ativo em si, tá? Mas, olha aí, ó, nos 30 dias não faz nem cócega no prejuízo de marcação a mercado, né? Então, ainda está bastante desconfortável carregar esses papéis. Mesma coisa aqui no 24, né? Já no pré-31, a coisa não é muito diferente. A curva parece um pouco mais irregular, né? Com uma alta vindo mais cedo, aí uma queda que não aconteceu, porque aqui nos pré-fixados comuns a taxa ela meio que subiu de forma mais decisiva, né, mais reta, e aqui não. Aqui ela ainda fez mais oscilações, e aí a tendência de queda já não é tão grande assim, né? Porque se a curva inverteu e ela ficou com a taxa maior nos prazos curtos, o que tem que fazer para cancelar essa inversão de curva? A taxa longa tem que subir, né? E é o que a gente está vendo aqui. A taxa longa está subindo e a taxa curta está caindo. Olha ali. Então isso aqui pode fazer com que a curva desinverta, tá? Nem sei se existe essa palavra. Então o pré-31 e aqui em termos de preço, a mesma coisa, né? Quando a taxa sobe, o preço cai e vice-versa, especialmente em prazos muito curtos. Tesouro IPCA 26, pessoal. E aí, aqui no IPCA, tem ganho de marcação a mercado, porque a taxa caiu, mas a curva está andando mais de lado. Está andando mais estável ali. E eu sei que eu já perguntei no vídeo de ontem, mas não custa colocar de novo esse assunto. Eu acho que essa taxa não cai de 5% esse ano, tá? Eu acho que vai fechar o ano acima de 5%. Vamos ver o preço, pessoal. Então, andando de lado aqui na taxa e o preço subindo, subindo. Olha aí que bacana, né? Claro, tem aqui um pouquinho de marcação, né? Dia 1º de novembro, caindo aí 55 para 20, 36 points base. E o preço aí do dia 1º, olha ali, ó. Aí que a diferença é bem significativa no gráfico. 2.862
para 2.932, R$ 70. Então já dá aí uns 3%, né? Estou fazendo de cabeça rapidinho. Mas nesse período aqui que a curva andou de lado, aqui ó, do dia 3 em diante, ó, ele ganhou mais preço. Por quê? VNA subindo enlouquecidamente, né, pessoal? IPCA 35. Então, mesmo fenômeno, a taxa parece que atingiu um pico lá no dia 1º de novembro e agora está desfazendo o movimento, relaxando um pouco esse estresse, andando de lado aqui e o preço subindo, certo? IPCA 45 é a mesma coisa, só que a magnitude no preço é bem maior, né? 1.045 para 1.139, quase R$ 100 num papel de base 1.000. E aqui é o IPCA 35, que é um papel de base 2.000, ó. Ele vai de 1.790 para 1.880, sobe os mesmos R$ 100. Então aqui é 5%, no 45 é 10%. Então, muita diferença, muita calma, pessoal, ao montar a posição em IPCAs tão longos assim, tá? O 35, em virtude do menor risco, em termos de IPCA longo, 35 versus 45, hoje em dia eu sou praticamente IPCA 35, tá? Mas isso é a minha opinião, tá? Não estou recomendando nada. IPCA 30 com juros, nós temos aqui o mesmo movimento, taxinha andando de lado ali depois desse refresco, e o preço subindo, né? O VNA não para de subir, a inflação não para de subir, é o mesmo efeito. E aqui no 40 a gente não tem o gráfico do 55, só vai ter a partir da reinclusão dele, quando o Tesouro abrir mais tarde, né? Então, o IPCA 40 aqui, ó, a taxa caiu e aí tá andando de lado. E o preço subindo, né? Taxa andando de lado e preço subindo. O que é isso? Efeito da inflação, né, pessoal? Então, vamos lá para a nossa opinião aí da semana. Então, isso aqui é o movimento do DI na sexta-feira, antes do feriado, e a gente vê aqui uma discreta elevação aqui do DI futuro, a expectativa do juro de 10 anos, né? O juro de 10 anos, DI futuro 31, tá? E com o desenho, a gente vê no Tesouro as taxas andando de lado e aqui a taxa com uma linha de queda, tá? Em termos de fatores assim, digamos, né, entre aspas, fundamentalistas, eu não vejo muito alívio, tá? O grande alívio foi, com certeza, a questão do juro americano, tá? Mas aqui no Brasil a inflação continua alta, o Banco Central tem que continuar elevando a Selic, né? A gente começa a ver um palavrão aí, uma palavra feia, cada vez mais frequente nos portais de análise de finanças, que é a palavra recessão, né? Então isso aí já começa a assustar um pouco, e tem pessoas já falando que 2022 vai ser o ano aí da economia ficar completamente parada e com inflação alta, né? Pela influência da inflação mundial, do preço das commodities, preço de petróleo, preço de energia, etc, etc. Então, pessoal, por isso que eu não consigo ficar otimista demais. Parece que realmente essa pernada aqui para cima, esse movimento aqui, foi um tanto quanto exagerado. E o mercado faz isso, né? Então, será que a possibilidade fica desse DI futuro ficar girando até o fim do ano entre 11,5% e 12%? É uma possibilidade, certo? Ficou ali girando entre 12 e 12,5% aqui durante quase 30 dias, né? Se a gente puxar para cá, né? Meados de outubro ali, quando bateu 12, né? E aí realmente foi a 12,5%, depois voltou. Esperamos que agora o apetite não vá muito além de 12. Existe possibilidade do mercado desfazer e ter tomado um fôlegozinho para continuar caindo, que seria o mais esperado no gráfico? Sim. Sim, porque a gente vê topos e vales descendentes, né? Vê um pivô de queda aqui bem claro, né? Vê esse túnel aqui se formando. Mas
pelos aspectos macroeconômicos, eu não consigo acreditar muito, a não ser que tudo isso aqui seja um movimento de estresse, né? Aí pode ser que caia, que todo esse movimento aqui seja de estresse. Mas vamos ver aqui, 11%, e que a taxa justa seria mais em torno de 11%. É uma possibilidade também, tá? Mas eu prefiro ficar mais reticente com essa possibilidade. Eu acho que ainda tem muito prêmio pelo risco, porque tem muitas questões a serem resolvidas ainda no mundo e no Brasil, tá? Então, pessoal, isso é só uma opinião, tá? Claro que o mercado pode virar completamente e jogar por terra toda essa impressão, pode vir um fato novo a qualquer momento e fazer essas taxas dispararem de novo. Então a gente tem que estar mais ou menos protegido e preparado para esse futuro. E como é que a gente faz isso? Tesouro IPCA, pessoal. Tesouro IPCA, Tesouro IPCA, Tesouro IPCA. Tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.